Olá, bom dia para você, tudo bem? Aqui é o Wilker, venho aqui trazer para você um vídeo explicativo dos porquê que investir em Bitcoin no longo prazo é uma das melhores alternativas para a multiplicação do seu capital. Bom, se esse tema é algo que te interessa, fica ligado aqui no vídeo, no canal, que nós vamos comentar um pouco mais a fundo sobre essa perspectiva. Muito bem, hoje, na data da gravação desse vídeo, no dia 11 de abril, o Bitcoin está aí em torno de 82.500 dólares. E aqui nós temos o retrospecto, né, de toda a história do Bitcoin, né, das suas movimentações desde 2016, tá? Antes de 2016, ele não era assim muito conhecido e existem dados bastante limitados quanto ao seu price action anterior a 2016, mas mesmo assim é possível nós observarmos. Mas analisando de 2016 para cá, o que que nós podemos observar? Podemos observar que o preço tem o seu pico de momento de valorização, o seu drawdown, ou seja, o seu pullback, né? O preço retrocede bastante. Temos novos picos de alta, bear market, né? Então, o importante observar é que cada pico desse aqui corresponde a um pico de um bull market, tá bom? E o fundo é o fundo de um bear market. E observa-se que eles vêm de 4 em 4 anos, olha só. 2018 foi o pico. 2022 foi o outro pico. E agora, em 2025, estamos tendo um pico. Pode ser que seja um pico duplo, como foi aqui em 2021 e 2022. É possível. Né? Tivemos o pico aqui em 109. E como nos gráficos ainda não nos mostra que o market acabou, é provável que tenhamos um pico duplo como esse, né, rompendo aqui os 109 e indo um pouco aí acima, por volta aí dos 125 mil, ainda para esse ano. Tudo bem? Então entenda que o Bitcoin ele é cíclico de 4 em 4 anos. Por quê? Porque de 4 em 4 anos nós temos o Bitcoin halving, tá? E o que é o halving? O halving é quando se limita na metade a oferta de Bitcoin, tá? O Bitcoin ele é liberado no mercado através de mineração do Bitcoin. E essa mineração se dá através de computadores super poderosos conectados na rede que processam essas transações. Então, quando você envia lá X Bitcoin para uma pessoa, essa transação precisa ser processada por esses computadores para ser validada e confirmada na blockchain. E a recompensa desses mineradores, que são empresas e pessoas que têm essas máquinas poderosas conectadas na rede do Bitcoin para processar essas transações, recebem Bitcoin como recompensa, tá? E o que que acontece? De 4 em 4 anos, essas recompensas são cortadas na metade, fazendo com que o Bitcoin se torne cada vez mais escasso, porque diminui a oferta dele no mercado, havendo assim a sua valorização, tá? Então, em simples palavras, esse é o método que o Bitcoin utiliza para se tornar um ativo escasso, um ativo desejado, tá? Em função da sua escassez e também do seu limite de emissão, que serão apenas 21 milhões de moedas. Pois bem, então sabemos que o Bitcoin ele é cíclico de 4 em 4 anos, né? Porque quando há o halving, a oferta diminui
né, a oferta que é paga para os mineradores para processarem essas transações diminui, diminuindo a oferta de Bitcoin no mercado, fazendo com que o seu preço multiplique, tá? Então, por isso que nós temos esses picos, né, de valorização de 4 em 4 anos. Pois bem, você entendendo isso, né, que ele é cíclico de 4 em 4 anos, você também já sabe que nós estamos já no meio para o fim do ciclo atual, tá? É possível que ele vá buscar novas altas acima de 110? Sim, é possível. É garantido? Não, não é garantido. Tudo vai depender da macroeconomia. Mas o ponto do vídeo é, eu queria dar esse panorama para você, para que você possa se situar, né, sobre o pano de fundo que nós vamos comentar aqui, tá bom? Então, você consegue, através desse gráfico aqui simples, entender a valorização que ele tem tido ao longo dos anos. Em 2016, como está mostrando aqui, ele valia 453 dólares. Quando ele começou em 2009, ele valia nada, zero, menos de um centavo de dólares. Tudo bem? Em 2018, no seu pico, ele já foi para 14.500 dólares. Olha, então se você tivesse comprado em 2016, 2 anos depois, você teria feito aí uma grana muito boa, né? Na verdade, 19.200 dólares. Daí tivemos o nosso bear market, ele caiu de 19 mil para 3.500. Próximo bull market, ele saiu de 3.500 para 64 mil. Daí, de 64 mil, ele recuou o preço para 16.800. E até então, nesse ano, ele alcançou o valor de 104 mil, na verdade foram 109 mil dólares. Pois bem, então eu queria trazer esse pano de fundo aqui, antes de nós entrarmos aqui. Aqui nós temos a explicação de retorno do Bitcoin, caso você tenha feito seus investimentos, pelo menos 10 anos atrás, e qual é o reflexo desse investimento hoje para você, para que nós possamos compreender o quão valioso é o investimento do Bitcoin no longo prazo. Então, nós temos aqui, nos últimos 10 anos, houve-se uma média anual de valorização, média anual de valorização de 78,7%. Média anual. E no total dos 10 anos, 33.166%. Nos últimos 5 anos, nós tivemos uma valorização média anual de 58,1%, totalizando 888%. E no último ano, 37,9%. Então, se você para analisar, qual outro investimento, de forma sincera, você consegue aí, em 5 anos, uma média de 58% de valorização ao ano? Eu, sinceramente, desconheço, tá? Eu desconheço qualquer outro ativo negociável em bolsa de valor, porque ele é negociado em bolsa de valor, você consegue comprar ETF de Bitcoin, da BlackRock, por exemplo, VanEck, Fidelity, aqui no Brasil, você consegue comprar, que vai te proporcionar uma valorização de 58% em média em 5 anos. Se você tem algo melhor para investir o seu dinheiro, coloque aí nos comentários, que eu gostaria muito de saber. Então, estou sendo aqui sincero com você, sem emoção, sem hype, não é nada disso. Não é esse o motivo do vídeo. O motivo do vídeo é de trazer dados concretos para que você possa tomar as suas decisões.
Porque eu, sinceramente, não conheço nada que chegue próximo a esse tipo de retorno, com a segurança que o Bitcoin pode te proporcionar. Se você for no mundo cripto, ok, tudo bem. Pode ser que você acerte lá numa micro, macro, num micro cap de uma criptozinha que saiu do nada e de repente explodiu. Mas isso é sorte. É como você estivesse apostando num cassino, né? Estamos falando aqui do ativo digital mais consolidado no mercado, com maior abrangência, com o que as pessoas mais conhecem, o que as instituições, bancos, governos estão buscando investir, tá? O mais consolidado é o Bitcoin, que é o primeiro criptativo inventado. Todos os outros, de uma forma ou outra, são cópias do próprio Bitcoin. Pois bem, continuando aqui, nós podemos observar os melhores anos do Bitcoin foram 2013, com 5.428% por cento de valorização, que foi exatamente o topo do primeiro bull market, tá? Após o primeiro halving do Bitcoin. Ele foi criado em 2008, lançado em 2009. 4 anos depois aconteceu o halving, ou seja, em 2013, e houve a explosão de valorização, chegando aqui nesse primeiro melhor ano do Bitcoin, que teve um retorno de 5.426%. Primeiro bull market. O segundo bull market dele foi exatamente aqui em 2017, onde obtivemos um retorno de 1.336%. E o terceiro bull market foi em 2020, 2021, né? Foi o topo, onde tivemos um retorno de 304%. Ok. E, continuando aqui, os piores anos foram 2018, teve um drawdown, né, uma queda do preço em 73%, que foi o bear market pós-halving em 2018. Em 2022, de 64%, que também foi o pullback do bull market daquele ano anterior. Em 2014, de 56%, que foi o pullback do bull market do primeiro do pullback do primeiro bull market, do primeiro halving. Ele retrocedeu 56%. Tá. Analisando isso aqui, você também consegue observar que nós estamos tendo redução na sua valorização ao longo dos anos. Na medida que o ativo vai se consolidando, é natural que ele vai tendo o seu preço mais estável e a sua desvalorização, a sua valorização, o retorno desse investimento menor. Vamos calcular aqui mais ou menos quanto é que ele tem recuado em termos de valorização a cada bull market. Então, se pegarmos aqui a calculadora, vamos colocar aqui 5.428 dividido por 1.336. 4 vezes. Então, de 2013, que foi o primeiro ano do Bitcoin, do seu bull market, para o segundo bull market, ele valorizou 4 vezes menos do que o bull market anterior. Então, agora vamos analisar esse bull market aqui para o bull market anterior ao que nós estamos hoje. Então, se nós zerarmos aqui a calculadora, vamos pegar 1.336 dividido por 304. 4,39. Então, desse bull market do primeiro para o segundo,
ele valorizou 4 vezes menos do que o anterior. E do segundo para o último bull market, que nós estamos ainda em um, ele valorizou 4 vezes menos do que o anterior. Isso é problemático? Vamos entender. Então, supondo que o próximo bull market, que vai acontecer lá para o final da década, por volta de 2029 e 2030, seguindo esse raciocínio linear aqui, vamos colocar aqui 304 e vamos dividir por 4. Digamos que ele continue nessa mesma média. Ele vai ter uma valorização de 76%. Só que tem uma variável aqui que nós precisamos considerá-la. Qual é? Até 2020, né, que foi o último bull market, sem contar com esse que nós estamos hoje, nós não tínhamos a participação de governos, a participação de instituições, de bancos, nada disso. Era apenas pessoas que gostavam da proposta do Bitcoin e investiram nela lá nos seus primórdios. Pois bem, nesse bull market atual, nós já temos uma participação parcial dessas instituições e governos. Nós temos aí governos que já utilizam o Bitcoin como moeda legal, de curso legal do país, né? O primeiro foi o presidente Nayib Bukele, que instituiu, né, como moeda de curso legal. E eu acredito plenamente que desse bull market de 2025 para frente, a adesão do Bitcoin como reserva de valor, como investimento institucional e governamental, vai aumentar exponencialmente. Porque na medida que essa adesão vem se expandindo, nós podemos sim observar que a valorização do Bitcoin até então, ela não tem sido considerada com essa variável. E essa variável, ela faz toda a diferença. Por quê? Porque nós estamos falando de bancos, de governos, instituições que têm um grande volume de capital, um grande potencial de investimento nesse determinado ativo que nós estamos comentando aqui, fazendo com que a sua valorização continue sendo exponencial. Claro, nós estamos conjecturando aqui que isso vai acontecer, mas se você observar como as coisas têm caminhado, como a sua legalização, esclarecimento, leis, permissões têm caminhado ao longo do tempo, você pode sim cogitar isso com um certo grau de certeza. Porque o que esses governos buscam, bancos e instituições buscam, é exatamente isso. É algo que seja escasso e que se valorize. E até então, nós temos tido um ativo que tinha essas características, que tem ainda essas características, que é o ouro. O ouro é o ativo na qual governos, bancos e instituições buscam para manter a sua soberania quanto à reserva de valor. E o Bitcoin vem de encontro com essa narrativa, sendo um ouro, porém em formato digital. Tanto é que vocês podem observar que as palavras
usadas para descrever o Bitcoin, elas fazem alusão realmente ao ouro. O ouro é minerável. O Bitcoin também é minerável. O ouro, de certa forma, é escasso. É difícil de se minerar. O Bitcoin, ele não é apenas de certa forma escasso, ele é escasso de verdade. Ele é apenas serão 21 milhões de Bitcoins e acabou. O ouro é de certa forma escasso, por quê? Porque ainda é possível encontrar jazidas de ouro aqui e acolá, né? E de certa forma aumenta aí a oferta de ouro no mercado. E o Bitcoin não. O Bitcoin, ele somente serão 21 milhões de moedas. Então, se você parar para pensar que se cada milionário do mundo quisesse comprar um Bitcoin, ele não teria condições, porque só terão 21 milhões de moedas em circulação, das quais ainda estima-se que 40% delas já foram perdidas de forma permanente. Porque as pessoas erravam o endereço de destino da carteira na hora da transferência, ou perderam a chave das suas carteiras e perderam o acesso aos seus bitcoins. Sim, tem esses pormenores que você precisa estar atento. Ao criar a sua carteira, será gerado uma chave de segurança com algumas palavras que são criptografadas e você precisa armazenar essas palavras de forma segura, de modo que você recupere a sua carteira caso você perda a sua carteira. Um exemplo, digamos que você baixou lá uma carteira de Bitcoin, seja ela bom, existem diversas carteiras no mercado, né? Digamos que você selecionou uma, Trust Wallet, por exemplo, ou MetaMask, por exemplo. E aí é gerado para você essa chave de segurança. Daí você anota essa chave de segurança, guarda em um local seguro e você tem essa carteira lá no seu celular. Aí você perde o seu celular quebra e você não consegue recuperar mais os dados armazenados nesse celular. Se você tem essas chaves, você não tem desespero. Por quê? Porque você vai lá, comprou outro celular, baixou o aplicativo, seja Trust Wallet ou MetaMask ou qualquer outro que você escolheu para armazenar. Esses dois que eu citei são os mais comuns e famosos e seguros que eu conheço. Baixou o aplicativo novamente, lá vai ter a opção importar a carteira. Você não vai criar uma carteira nova, porque você já tinha uma carteira. Então você vai importar uma carteira. Aí você vai entrar lá, digitar essas palavras que foi fornecida a você quando você criou a carteira a primeira vez. Você coloca lá as palavras e bum! Tudo que você tinha lá no outro celular, em termos de saldo de carteira, você agora tem nesse novo celular também. Então, esses são um dos cuidados que você precisa ter quando você tem a sua custódia própria dos seus bitcoins. Tudo bem? Então, existem duas formas de você custodiar o seu Bitcoin. A custódia própria, que é essa, que você tem que ter esse cuidado de ter armazenado essas palavras e guardado de forma segura. E a segunda forma é utilizando uma corretora, por exemplo, um banco centralizado. Utilizando um banco centralizado, por exemplo, no Nubank, você tem condições de fazer isso. BTG Pactual, você tem condições de fazer isso através do aplicativo Mint do BTG Pactual. Outro, do banco do Mercado Livre, Mercado Pago, também tem essa possibilidade de você fazer compra de bitcoins. Então, nós citamos aqui bancos.
Agora, tem também as corretoras, seja ela nacional ou internacional. Nacional, mercado Bitcoin, Bitbank. Bitbank ainda te oferece cartão de crédito cripto. E internacional existe uma infinidade de corretoras. Quais são as vantagens e desvantagens? Bom, as vantagens de você ter a sua custódia própria é que ninguém tem acesso às suas moedas a não ser você mesmo. O governo não pode ter acesso. Ninguém, absolutamente ninguém, ninguém vai te roubar, a não ser que essa pessoa tenha acesso a essas palavras que você tem, que você é obrigado a guardar em bastante segurança. De qualquer outra forma, ninguém terá acesso aos seus bitcoins. Já numa instituição centralizada, que seja banco ou corretora, caso você tenha qualquer problema e o governo queira ir atrás de você para receber, te cobrar, fazer qualquer coisa, ele tem o poder de ir lá e confiscar os teus bitcoins, caso eles estejam em bancos e instituições financeiras ou corretoras. Então, essas são as desvantagens e as vantagens. Autocustódia, ninguém tem acesso. Uma vantagem muito grande. Ninguém tem acesso a não ser você. Desvantagem, se você perder as suas chaves, já era. Você não tem acesso a mais nada. Instituições centralizadas, bancos e corretoras. Vantagem, a praticidade, tranquilidade na cabeça, porque você não precisa lembrar de chave nenhuma. Desvantagem, você pode perder os seus bitcoins caso o governo ou qualquer outra, ou a justiça queira ir atrás dos seus bitcoins por qualquer razão, seja lá for, eles conseguem confiscar as tuas moedas, tá bom? Então, analisando isso aqui, nós podemos sim chegar numa conclusão de que o Bitcoin tem se mostrado ao longo do tempo um ótimo ativo para investimento. Um ótimo. Com taxa de retorno que você não encontra no mercado atual e nem em qualquer meio de investimento que você consiga aí pensar, você não obtém numa média de 58% de valorização no ano. Não, você não consegue. Tá? Não consegue. Com risco baixo, que é o risco do Bitcoin, não. Talvez você possa conseguir, mas com altíssimo risco. Algo que nunca é recomendado. Que ele tem tido uma diminuição dos seus retornos ao longo dos anos, é uma realidade? Sim, é uma realidade. Só que mesmo assim, ele ainda vem performando melhor do que qualquer outro ativo que você possa imaginar e ter aí à sua disposição para investimento. E fizemos os cálculos aqui que usando essa média de redução das suas valorizações ao longo dos anos, mesmo assim, em 2029 para 2030, teremos uma valorização aí a norte de 76%. É difícil encontrar qualquer outro ativo que ainda te dê essa valorização daqui a 5 anos. Ainda comentamos sobre a variável que é a adesão maciça de instituições, bancos, governos, utilizando o Bitcoin como reserva estratégica, assim como os Estados Unidos já implantou. O Brasil está implantando isso. A China. E por aí vai. Então, se levarmos em consideração essa variável, com esses personagens com bolsos profundos e grande valor de capital e poder de aporte, nós podemos sim cogitar uma supervalorização do Bitcoin
nos anos e décadas a seguir. E com isso em mente, eu gostaria de finalizar esse vídeo, trazer essas possibilidades de mudança de vida, de riqueza geracional que você pode fazer e trazer a realidade para você e sua família utilizando o Bitcoin. E eu recomendo assim, de forma bastante assertiva, que é como eu faço para mim, o quê? Que você use a estratégia de DCA, que é a Dollar Cost Average. Separa aquele dinheiro que você não vai precisar para pelo menos 3 anos, de 3 a 5 anos. E faça os seus aportes semanais ou mensais conforme a sua agenda. Toda semana ou todo mês você compra, independente se o preço subiu ou caiu, não importa. Você vai fazendo isso. E você vai ver que daqui a 3, 4, 5 anos a valorização do seu capital de forma que você possivelmente nunca imaginou que poderia ter. Então leve em consideração todos esses dados que nós comentamos aqui, as explicações que foram dadas e tire as suas próprias conclusões quanto se vale realmente a pena investir no Bitcoin a longo prazo. Na minha opinião, é o que mais vale a pena hoje em dia. Tudo bem? Bom, espero que eu tenha esclarecido muitas das suas dúvidas. Espero que eu tenha trazido para você conhecimento suficiente para que você possa fazer as suas próprias pesquisas e tirar as suas próprias conclusões. E o mais importante de tudo isso, tomar a decisão mais assertiva para a sua vida. Tudo bem? É isso que eu desejo, essa é a minha vontade. Foi para isso que eu criei esse canal, para trazer informações sem emoção, sem hype para as pessoas e que elas possam sair dessa guerra da corrida dos ratos que é a que nós vivemos hoje. Fugir dessa, dessa metodologia perversa que o sistema criou, que faz com que você trabalhe para pagar contas. Ou seja, você nasce, estuda, passa uma vida toda trabalhando para pagar contas e envelhece, adoece e morre. Essa é a realidade de 99% das pessoas. Vivem para pagar contas, com pouquíssimas projeções para o futuro, pouquíssimas esperanças para o futuro. Apenas de trabalhar, se aposentar de alguma forma quando conseguem e ganhar um salário de aposentadoria mísero que mal dá para sobreviver. E viver a sua velhice com paz e tranquilidade. Será mesmo? Você consegue com o salário de aposentadoria? Acho difícil. Então pense nisso. É liberdade financeira. É sim a luz no fim do túnel para você investir e ter a sua grande e tão sonhada liberdade financeira. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço pela sua atenção. Espero que você continue acompanhando o canal e se enchendo com as informações, com as análises que nós trazemos sempre aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!